Oi, amigas de Áries, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o recado de sempre, essa é uma tiragem geral e coletiva, então se não fizer sentido pra você, você pode olhar o seu signo ascendente ou qualquer outro que você tenha no seu mapa astral, tá? Eu já comecei a tirar, mas eu fui interrompida no vídeo, então eu vou mostrar pra vocês as cartas que eu já tirei, tá? 3 de ouros, o carro, a alta sacerdotisa, 5 de espadas, 4 de copas, rainha de espadas e a morte. Seis de espadas. Cinco de copas. Nossa, eu acho que essa carta acabou de sair, acredita? No signo de peixes. Nove de espadas. Gente, o finalzinho aqui tá meio louco pra todo mundo, né? Cavaleiro de ouros. A justiça, basicamente. Gente, vamos lá. Como que vai ser isso aqui? Como que vai ser aqui o finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro aí pra vocês? O que acontece? Eu acho que após aí um período bem difícil, um período meio conturbado, essa troca de ano traz muito essa energia pra gente de que a gente tem que se livrar das coisas ruins do ano passado e começar a cultuar coisas boas, começar a cultivar coisas boas. E aí o que acontece? Você tá querendo acelerar esse aprendizado, entendeu? Os aprendizados que você teve com o ano passado, você quer acelerar para que o seu ano de 2026 seja melhor. Para que o seu ano de 2026 já venha com aquele vigor de que, nossa, 2025 ficou para trás, eu tenho aprendizado, agora eu entendi tudo o que tinha acontecido, eu entendi como tinham sido as coisas, mas o que acontece? A vida tá falando que você tem que seguir o caminho natural dos aprendizados. Não adianta você dizer que aprendeu uma coisa se profundamente você não tiver aprendido. Se no seu interior você não tiver aprendido, você vai acabar repetindo esse padrão lá pra frente. Você tem que entender o que te levou a chegar àquilo, de que forma você passou por aquela situação, todas as nuances que aconteceram para que você chegasse ao ponto que você chegou. E você não tá querendo aceitar que muito essa visão que a vida te dá, essa visão que os deuses te dão, que as energias do universo te dão, de que o seu caminho de aprendizado é mais longo do que ele deveria ser. Então, às vezes, a vida tá te falando assim, calma, não é esse momento, você não precisa fazer isso agora, você não precisa correr com isso. E você tá assim, não, eu já aprendi tudo que eu tinha pra aprender, isso é o certo, e eu não vou voltar a fazer isso, eu não vou voltar a ser aquela pessoa. Não é assim. A vida tá dizendo que as coisas têm que levar o caminho delas, o tempo delas. Entendeu? Se você aprender alguma coisa superficialmente, porque você fala, eu aprendi. Mas mais cedo ou mais tarde você vai repetir esse padrão. E se é uma coisa, se é um acontecimento, se é uma nuance da sua vida que você não quer que se repita em 2026 e nem em 2027 e nem nunca mais na sua vida, se tem coisas em 2025 que você não quer mais que se repitam, você precisa dar o tempo de aprender o que aprendeu com elas. Você precisa dar o tempo de entender o que o universo queria te dizer com esses aprendizados. Eu acho que você ainda não tem isso. E é claro que gera uma frustração. E é claro que gera nossa, mas eu não tenho mais nada a pensar sobre isso. Eu não tenho mais nada a aprender com isso.
Não quero mais pensar nessas coisas que aconteceram, nas pessoas que eu perdi, nas pessoas com quem eu parei de falar, nas pessoas com quem eu parei de conversar. Eu não quero mais pensar nessas situações. Entendeu? Eu vejo realmente aqui você querendo ser uma pessoa que agora em janeiro, gente, minha voz tá horrível, tá? Que agora em janeiro faz cortes muito rápidos. Então, aquela pessoa, alguém volta a falar com você, você nem lembrava que essa pessoa existia, um amigo seu. Virou, te disse um oi, perguntou como é que você tá. Você lembrou que em 2025 ela foi péssima pra você. E aí, ao invés de você, não digo voltar a conversar com pessoas tóxicas, tá? Não é isso. Mas ao invés de você, cara, que lições eu tirei da minha conversa com essa pessoa? Por que eu não devo falar mais com ela? Por que eu deveria ter bloqueado ela no passado e eu não bloqueei? Por que ela ainda tá aqui? Por que ela ainda tem acesso a mim? Ao invés de você fazer isso, você tá cortando tudo, às vezes falando pra ela, você foi péssima pra mim e não sei o que lá, não deu chance dela se explicar, não deu chance de vocês entenderem como que vocês chegaram nisso. Aqui cortando situações também, saindo de um emprego, indo embora de um emprego. Sabe? Sim, muitas mudanças rápidas, assim, muita coisa rápida. Eu acho que saiu o Áries agora num signo que falava também muito sobre Áries estar nessa energia. Áries já tem essa energia de que as coisas têm que ser rápidas, tem que ser agora, né? É um signo cardinal. E também de fogo. Mas o ariano não é acostumado a cortar situações. O ariano não é acostumado. Ele é acostumado com a rapidez, mas ele também não é acostumado a ficar cortando tudo e tendo esse aprendizado mais longo, sabe? E você precisa que esse aprendizado seja mais longo, porque em muitas coisas você errou e você não tá vendo. Muitas coisas sobre o seu ano passado você estava errada e você tá achando que você estava certa. E você tá achando que você tava ótima. Você também precisa avaliar isso. Entendeu? A justiça tá sendo feita, mas ela não tá te favorecendo. É isso que eu tô te falando. Você vai viver um ano bom, você vai viver um ano legal, as coisas estão propensas a serem melhores? Sim, mas você tem que deixar as coisas tomarem o tempo delas. A justiça não tá nem contra, nem a favor de você. Ela tá aqui assim, querendo entender até onde você vai. Porque ela tá atuando na sua vida. Então, às vezes, uma coisa que você faz hoje, por exemplo, larguei meu emprego hoje. Amanhã, você começa a ter problema de dinheiro. Que ela vai falar assim, por que você largou o seu emprego? Você podia estar largando o seu emprego? Assim, sem mais nem menos? Você tava com a vida boa, você tava com a vida ganha? Você não podia esperar mais um pouco até você conseguir outro emprego? Ou às vezes você largou o seu emprego no final de dezembro, até hoje você não conseguiu um novo. Entendeu? Caminho da vida. E as decisões tomadas no fogo do momento. Eu vejo aqui que alguns divisor de água no campo dos amigos. Alguns poucos amigos continuam com você. Poucos e bons amigos, tá? Algumas amizades não vão se manter para esse ano. Eu vou falar melhor em outro vídeo sobre a previsão do ano. Mas algumas amizades, esse mês, elas já começam a mostrar que não fazem tanto parte da sua vida. Ou elas vão ter uma reviravolta. Ou elas não fazem tanto parte da sua vida e você vai ter que ir embora dessas amizades. Ou elas vão embora de você, às vezes até por esse conflito que você está criando. Ou elas vão sofrer uma gigantesca transformação. Vocês vão conversar, vocês vão se entender e vai ter sido melhor para todo mundo. Mas eu vejo ali mais pra frente, você muito nessa dor sentimental, sabe? De que as coisas não mudam, de que elas continuam do jeito que tá, os seus aprendizados, você não consegue correr com seus aprendizados. Você não consegue entender. Às vezes você se vê várias vezes reavaliando uma situação
de várias formas. Você passou por essa situação no ano passado, e aí esse ano você falou, não, eu aprendi. Aí você passou por uma outra situação que tem a ver com isso que você disse que você tinha aprendido, e você percebe que, nossa, eu não vi essa nuance do acontecimento. Eu não vi esse lado do acontecimento, esse lado do que eu precisava aprender. Tem muita melancolia sua aqui que você tem medo de que ela persista, sabe? Porque às vezes algumas coisas que aconteceram no ano passado foram tão pesadas, foram tantas batalhas sem gosto de ganhar, que a gente teve que vencer, mas sem gosto, com cansaço, com tristeza. Às vezes batalhas até que a gente ganhou de forma irregular. Batalhas que a gente ganhou, mas a gente não era merecedor de vencer elas. Sabe? Entendeu? Por isso que eu falo que às vezes algumas coisas são culpas suas e você não tá entendendo. Porque eu sinto que existe uma melancolia aqui, um medo de que esse ano seja igual ao próximo. Então talvez por isso a rapidez de, nossa, eu preciso aprender tudo, eu preciso fazer tudo, eu preciso... Não dá. Que um extremo... Sabe? Não aceitar o que o universo tá te falando. E realmente... Gente, a alta sacerdotisa aqui, muito num campo de um aprendizado espiritual, muito num campo de você não estar no controle esse mês. A gente tá. A gente tá te colocando num lugar. A gente tá entendendo e avaliando se você realmente aprendeu o que tinha pra aprender. Não é você. Tem uma melancolia aqui muito... Um medo aqui muito certo de que se eu não aprender rápido, as coisas não vão mudar, 2026 vai ser igual 25, eu não quero passar por isso de novo. Uma ansiedadezinha, uma questão, mas a partir do momento que você colocar na sua cabeça e... Desculpa. A partir do momento que você colocar na sua cabeça que isso tá fora das suas mãos, que isso tá fora do seu controle, que esse aprendizado vai continuar até a espiritualidade dizer que chega, aí você começa a abrir seus caminhos. Aí você começa a abrir seus caminhos profissionais, seus caminhos de relacionamento. Entendeu? Esse mês você não tá no controle. Você não tá no controle. Quem tá no controle é a espiritualidade e ela tá te acalmando, ela tá fazendo você se colocar no seu lugar. Você, sabe, você respirar e entender que não é assim que a gente aprende, não é no nosso tempo. Muitas vezes, né? Algumas vezes é. Em outras vezes não é, hoje eu quero aprender isso e pronto. Agora já sei tudo. Fosse assim, né, gente? Vestibular era muito fácil. Então... É isso, Áries, aprenda a esperar o tempo certo das coisas, porque, inclusive, não é nem final de ano para vocês de Áries, né? O final de ano de vocês começa em março. Sei que a energia da virada de ano é, nossa, todo mundo pá, mas a virada de ano de vocês é em março para abril, então, tipo assim, ainda tem uns meses, por isso que a gente ainda tá nessa energia de finalização. Tá vendo? Por isso que a gente ainda tá enfrentando as nossas dores, as nossas batalhas. Estamos querendo ainda cortar tudo que há de ruim. Estamos indo embora de amizades, de pessoas, porque o nosso ano ainda não acabou, sabe? Então, mais uma reflexão. Aquelas coisas que começaram a acontecer pra você no dia do seu aniversário, em 2025, ali para março, abril, que começaram a acontecer ali um dia depois do seu aniversário. Pensa nisso. Quantas delas você conseguiu superar e finalizar essa situação e aprender com elas? Quantas? Tá? Gente, essa foi profunda, foi pesada, né? Bom, vamos lá para os signos. Começando por Libra. Se você estiver lidando com uma pessoa de Libra,
A pessoa de Libra é uma pessoa que tá muito espiritualizada, ela vai te mostrar caminho, ela vai te trazer caminho. Ela é o seu signo oposto, então geralmente as pessoas de Libra conseguem trazer pra gente a paz que a gente não encontra sozinhas. Sabe? Às vezes aquele contrário é justamente o que a gente precisa para enxergar a vida de outro jeito. Eu acho que é o caso de Libra aqui nesse mês. Uma pessoa que está recebendo muito recado da espiritualidade e que vai te ajudar a curar o que você precisa curar no tempo que a espiritualidade está demandando, tá? Pessoas de Câncer. A pessoa de Câncer aqui é o seguinte. A pessoa de Câncer é uma pessoa que está muito negativa. Ela começou o ano dela muito numa vibe negativa, numa vibe que as coisas não estão dando certo pra ela, talvez ela esteja passando por alguns problemas, e aí vocês não se ajudam nesse aprendizado. É uma relação em que um fica reclamando pro outro, sabe? Ai, mas eu passei essa coisa horrorosa. Ai, eu também passei essa coisa horrorosa. E fica assim, quem passou mais? Quem foi pior? Quem sofreu mais? Sabe? Fica nessa angústia, nessa coisa horrorosa. Isso aqui não traz crescimento nenhum para nenhum de vocês, pelo menos não nesse momento. Pessoas de Escorpião, a pessoa de Escorpião, a pessoa de Escorpião percebeu que você não tá dando mais chance para ela, que você não tá mais com o emocional aberto para ela, que vocês não têm mais caminho, e ela tá indo embora. Ela também tá começando a largar de mão isso que vocês tinham, certo? E não saíram mais signos, gente. Então até o meio, talvez o começo de fevereiro, tá bom? Beijo.